Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui com você o Evangelho de Lucas 7, amém? Para a gente poder ter uma grande edificação pela Palavra de Deus. Afinal, a Palavra de Deus, ela é fonte de água viva e ela muda o nosso coração. Então eu quero ler com você hoje Lucas capítulo 7, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus e sermos transformados. Amém? Então, pegue sua Bíblia, abra ela lá em Lucas 7 e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus para sermos edificados. Vamos lá. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Eu, servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa ou em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, meus irmãos, a gente aprende nessa cura dos servos de um centurião uma coisa muito interessante. A gente aprende que basta crer para a gente receber as grandes promessas de Deus. Porque em Cristo nós já temos as promessas de Deus. Só que o que nós precisamos? Precisamos crer. Muita gente peca por não ter fé e não confiar em Deus. Confiar é diferente de apenas ir para a igreja. Confiar é ter certeza de que Deus está no controle de tudo. E isso leva para mim quantas vezes, a gente entra em situações que a gente não tem fé. Mas é aí que a gente tem que praticar junto com a fé, a confiança, que são parecidas. Conforme a gente vai praticando isso, a gente vai aprendendo a esperar no Senhor. Amém? E fazemos então isso, apesar de muitas vezes não se sentirmos dignos, Porque o cara não se sentiu digno de Jesus ir lá, mesmo sendo um cara que tinha autoridade. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Então, o cara não se achou digno de Jesus entrar na casa dele, mas o cara teve fé. Muitas vezes nós não somos e não se achamos dignos de receber as promessas de Deus para a nossa vida. Mas veja, não é uma questão de dignidade, é uma questão de fé. Porque Cristo já fez a grande obra. Nós só temos que crer e depositar nossa fé nisso. Amém? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando,
os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, Jesus ressuscitou uma pessoa, do filho da viúva de Naim. O que isso nos ensina, meus irmãos? O que isso tem a nos dizer? Isso tem a nos dizer que Jesus, ele pode fazer grandes milagres. Basta a gente ter fé, inclusive ressuscitar pessoas. Mas você diz, como que Jesus pode ressuscitar alguém? Existe? Existe. Basta a gente ter fé. Ah, Samuel, eu não acredito. Tudo bem, é o seu nível de fé. Eu leio a Bíblia e eu acredito em cada palavra que está escrito aqui. E se a Bíblia diz que Jesus ressuscita, nós podemos orar por pessoas para que elas ressuscitem. Samuel, por que eu não vejo isso hoje então? Porque a gente precisa ter mais fé. Se a gente tiver mais fé e mais alicerçado na palavra de Deus, a gente pode fazer isso sim, porque obras maiores que ele nós faremos. Obviamente, Jesus não está falando de milagres maiores que ele. Jesus está falando de obras. Mas a Bíblia diz que existiriam sinais que acompanhariam aqueles que creem em Cristo. Em meu nome expulsariam demônios. A gente vê que pegariam em serpentes e não seriam picados, né? A gente vê a questão aqui, ó. Vamos abrir aqui para vocês, ó. Lá em Marcos, capítulo final ali. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, eles serão curados, os enfermos serão curados. E eu creio que isso se aplica também à ressurreição de pessoas. Tá? Como alguém que está lendo o texto, entendendo o contexto e aplicando o texto. Pelo menos essa deveria ser a nossa fé. A gente lê a Bíblia, crer na palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. E não colocar limitações na Bíblia. Porque o que acontece? Muitas pessoas, por não crerem em certas verdades da Bíblia, limitam Deus àquilo que elas acham. E tudo bem, mas eu não quero fazer isso. Amém? Que nós possamos crer, amém? E não duvidar. Amém? João envia mensageiros a Jesus. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, nós vemos claramente que é preciso ouvir a palavra de Deus e ter fé. E a gente vê que Jesus promete muitas coisas e fala de muitas coisas a João. Essa ideia de cegos vêm, está lá também em Isaías 35, 5 ao 6. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Isso está lá em Isaías 61, 1 também. Jesus dá testemunho de João. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saísses a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Que saísses a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis? Sim,
que saísses a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu vos envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho. E dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Uau! Por que João Batista, a gente vê aqui, ó, a questão, né? E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque a partir de Cristo, a partir de João Batista, né? João Batista ia morrer e tal. A partir de Cristo, começa-se então a nova aliança. E a nova aliança, né? Ela é superior. Então, todo homem nascido na nova aliança, ele é superior a João Batista. Mas não só é superior a João Batista, como é superior a todos aqueles que vieram da antiga aliança. Porque eles não tinham o Espírito Santo assim tão acessível como a gente tem hoje, que agora ele habita dentro de nós. Amém? Porque nós agora somos embaixadores de Cristo. Eles apontavam para o Cristo que ia vir. Nós apontamos para o Cristo que já veio e já fez todas as coisas e agora vai vir para reinar. Amém? E a gente vê também aqui a questão, né? Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Por que eles rejeitaram? Porque eles amaram mais os costumes que eles criaram do que a mensagem de Deus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual desses, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém,
regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então até aqui a gente vê que a mulher fez por Jesus algo que ninguém fez. Ela enxugou os pés de Jesus. Ela literalmente enxugou com seus cabelos o pé de Jesus. Ela preparou algo profético naquele momento. Ela fez algo incrível. Ela reconheceu a grandeza dele, sabe? A gente vê aqui, e Jesus fala, né, da pessoa que muito foi perdoada, muito ama. Provavelmente ela é a que devia 500, entendeu? Porque, entre aspas, tinha pecado mais. Só que Jesus perdoa tanto aquele que pecou menos, quanto aquele que pecou mais. Que coisa maravilhosa. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Em outras palavras, a tua fé te salvou, vai em paz. Também, na minha outra Bíblia aqui também está dizendo isso. A gente vê que uma pessoa que pode ter cometido muitos pecados durante sua vida inteira, basta um encontro com Cristo, basta reconhecer Cristo, basta entender que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Salvador, e ela recebe o perdão do próprio Deus ali. Então, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa incrível que nós aprendemos com esse texto maravilhoso aqui. Amém? E eu quero orar com você para que nós possamos viver mais isso, sabe? Perdoar mais e entender que Deus também nos perdoou. Então, nós temos que ter um coração limpo e perdoador, porque Ele nos perdoou. Amém? Querido Deus, Pai, obrigado porque o Senhor é maravilhoso e porque assim como nós fomos perdoados em Cristo, agora nós podemos perdoar, porque é uma via de mão dupla. O Senhor nos perdoou para que nós possamos perdoar. O Senhor perdoou aquela mulher e agora ela com certeza deve ter perdoado outras pessoas, porque isso é obra tua, Pai. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado por nos conservar firmes e fortes na tua presença, Pai. Pai, que nós possamos queimar por Jesus. Essa mulher chorou na presença de Jesus. Que nós possamos chorar diante de Ti, Cristo, que vive em nós. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos ser cada dia mais parecidos com aquele que não se esquece de nós. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E que a agradável presença de Jesus, que a agradável presença de Deus, que ela esteja em nós. Porque Ele nos perdoou. Então agora nós podemos fazer o mesmo com aqueles que estão à nossa volta. Valeu. Que a paz de Cristo reine. Valeu. Um abraço para você. Até amanhã, onde a gente vai ler Lucas 8. Amém?